Bom dia a todos, graça e paz, que a graça do Senhor Jesus reine em cada coração nesse dia maravilhoso. E nós estamos aqui com esse vídeo, trazendo uma palavra sobre a questão reino de Deus. Então, você que está me assistindo, que está nesse momento aí em sintonia com a gente, que Deus te abençoe muito, você, sua casa e sua família, e que essa palavra possa produzir frutos na sua vida. Porque como vocês mesmos sabem, o nosso coração é terra. Jesus falou sobre isso, né? Que a boa semente, ela cai na terra. Não depende da semente. Quando a gente prega a palavra de Deus, ou quando dá um ensinamento acerca da palavra de Deus, não se trata se foi o ensino que foi eficaz ou não, se trata aonde ela caiu. Ela é semente. E o próprio Jesus falou que dependendo de onde ela cai, ela produz 30, ela produz 60, ela produz 100. Então não se trata da semente, trata do nosso coração. Se trata de como nós recebemos isso. Se trata de como esse efeito é produzido nos nossos corações quando ouvimos a palavra de Deus ou quando somos exortados, somos ensinados acerca dos ensinamentos de Jesus. Então, ela é uma semente, a terra é o seu coração. Ora ao Senhor, que eu esteja diante de boa terra, e que essa palavra de fato possa produzir significativamente conhecimento, bênção sobre a sua vida nesse momento. Há uma passagem no texto de Marcos, do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, de versos 26 e 28, que me chama muita atenção. Está escrito assim, e dizia, ou seja, a respeito de Jesus, né? E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Versículo 27, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Versículo 28, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. O processo, né? E é bastante interessante a gente atentar para essa parábola de Jesus, para essa palavra, quando ele diz assim, o reino de Deus. Se a gente olhar as parábolas de Jesus, se a gente olhar os ensinos de Jesus, principalmente quando ele falou em parábola, você vai observar que ele sempre começa dizendo o seguinte, o reino de Deus é assim. Você observa em várias situações bíblicas que Jesus faz essa menção, dizendo o reino de Deus, principalmente as suas parábolas. Ele sempre dizia o reino de Deus, no reino de Deus, o reino de Deus. São coisas que às vezes não fica clara, gente. Eu percebo isso para as pessoas, para os crentes. Essa questão de nós vivermos dentro do Brasil, somos brasileiros, é lógico, graças a Deus, né? Temos orgulho de ser brasileiro. Somos brasileiros e ao mesmo tempo em que somos nascidos no Brasil, temos a nossa identidade, temos, né, de nascimento no Brasil, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos o cidadão dos céus, filhos de Deus, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, conforme diz a própria palavra, um povo resgatado, conforme em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, que sabeis que não foi com coisa corruptível que vocês fossem comprados, né? Mas foi não foi com ouro, não foi com prata, não foi com, diz, mas foi com sangue inocente de um cordeiro imaculado na cruz do Calvário, que foi o nosso passe para poder entrar nesse reino de glória, conforme a própria Bíblia diz no Gálatas, que nós fomos transportados, Colossenses, que nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Então nós somos cidadãos do céu. Quando a própria Bíblia diz, vós sois a geração eleita, o povo santo, nação adquirida. Então a gente faz parte do Brasil,
Somos brasileiros e ao mesmo tempo em que nós fazemos parte da cidadania dos céus, aonde o Senhor é rei, né? Aonde Jesus ganhou o nome que é sobre todo nome. A própria Bíblia diz que sobre esse nome todo joelho dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, Rei dos reis, Senhor de senhor. E é interessante a gente entender isso. Quando nós vivemos no Brasil, que é um governo democrático, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aonde nós deparamos com um reino monárquico. Vocês sabiam que o reino de Deus, quando se trata do reino de Deus, a gente precisa entender, está falando de reino, não é governo eleito pelo povo, não é uma democracia. A democracia, as pessoas falam o que quer, tem a liberdade de falar o que quer, de pensar o que quer, e tem que ser respeitado por isso. Em democracia, as pessoas têm as suas opiniões e manifestam elas das diversas maneiras que desejar, que quiser. Isso é democracia. Todo mundo tem o direito de opinar, todo mundo tem o direito de falar, a chamada liberdade de expressão. Pois bem, nós vivemos no Brasil, aonde o sistema de governo é democrático, aonde todas as pessoas têm a liberdade de falar, têm a liberdade de dizer, têm a liberdade de, enfim, liberdade de expressão. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as escrituras sagradas, observamos o quê? Que está falando de monarquia, está falando de rei, está falando de reinado. E no reino monárquico, o que vale é a palavra do rei. E às vezes a gente confunde muito isso, e pessoas trazendo muitas vezes juízos sérios sobre a vida delas, porque às vezes eu acompanho pastores na internet e eles pregam mensagem 100% bíblica, mensagem 100% alimentada na palavra de Deus. E aí, por a gente viver num reino democrático, as pessoas têm a chamada liberdade de expressão. E o que eu observo? Que às vezes no comentário as pessoas entram lá e maltratam aquele pastor, maltratam aquela pregação, maltrata, é o teu direito, é liberdade de falar. Não esqueça que é reino. Se aquela pessoa não estiver falando de acordo com o que está escrito e você tiver certeza disso, então você pode falar. Mas às vezes as pessoas criticam porque a única ferramenta que ela tem é a crítica mesmo, e nada mais e nada menos. Os críticos de plantão. E essas pessoas vão responder. As pessoas vão responder porque está fazendo crítica não ao pastor, mas ao que está sendo ensinado. E muitas vezes o que eu observo é que pastores têm ensinado palavras 100% bíblicas. Mas daí a pessoa não quer viver de acordo com aqueles padrões, entra lá e critica o pastor e fala um monte de coisa. Saiba que você está falando contra a palavra. E aqui não é democracia, meu amigo. Aqui não é democracia. Você pode ter certeza que cedo ou tarde vai receber por isso. Que aqui não é brincadeira não. Aqui o que vale é a palavra do rei. E a palavra do rei aqui é a Bíblia Sagrada. Então, eu conheço a Bíblia Sagrada suficiente para discutir com as pessoas, ou eu estou em cima de achômetro? Outra coisa, no reino não há espaço para achômetro. Aqui não tem eu acho, aqui não tem eu penso, aqui ou é ou não é, ou você tem o conhecimento ou não tem o conhecimento. Aqui o que vale é a palavra do rei, e a palavra do rei preciso conhecê-la. E você sabe que em reino monárquico, a lei que vale é aquela com brasão do rei. Toda lei ou toda regra que não tem o brasão do rei não é válido. E é isso que a gente precisa discernir muito sobre leis e regras, se está de acordo com a palavra de Deus, o que é que a Bíblia diz sobre aquilo, o que é que a Bíblia diz sobre aquilo. E nós, batistas renovados, nós gostamos muito da profundidade da palavra de Deus. Isso é uma coisa, gente, que nós não temos preguiça, é de aprender e ensinar a palavra de Deus. Porque sabemos que no final é ela. Seremos justificados ou não.
Então, por isso que nós trabalhamos muito com essa questão de ensino da palavra de Deus. E a gente está na sequência de mensagem, aonde eu estou falando sobre reino. Quando o Senhor diz o reino de Deus, a gente precisa entender o que Jesus está dizendo sobre isso. E as pessoas têm perdido totalmente o respeito, banalizado a palavra de Deus. As pessoas têm banalizado essa vivência dentro do reino de Deus, porque diz, não, é democrático. Posso falar o que eu quero, o Brasil é democrático, gente. É isso que você precisa entender, o Brasil é democrático. Aqui não, aqui é reino. Aqui você tem que ter certeza quando você critica. Aqui você precisa ter certeza quando você se opõe a alguma coisa. Você precisa ter convicção. Aquilo está na palavra de Deus ou não. Aquilo tem o brasão do rei ou não tem. Porque pode ocorrer, baseado em cima de achômetro ou no que eu penso, levantar críticas ou viver situações e aquilo que a pessoa está falando ou aquilo que a pessoa está dizendo está 100% dentro da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ser bereanos. Você sabe que essa questão de ser bereano, ela acontece quando ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que quando Paulo está pregando em Tessalônica, e ele é perseguido. O que ocorre então? Ele está sofrendo tentativa de morte, e ele foge daquela cidade. Então ele sai de Tessalônica e ele vai para uma próxima cidade chamada Bereia. E ali em Bereia acontece uma coisa bastante interessante. Diz que ali houve um número bastante grande de conversão de pessoas. Diferente das outras situações, ali que acontece, isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e do versículo 10, né? Atos dos Apóstolos 17 e 10, é que está essa passagem. E ele vai para Bereia. Em Bereia, Paulo encontra um público diferente. Paulo encontra em Bereia um público que não o critica quando vê, um público que quer ouvir, está pronto para ouvir. Mas segundo está escrito ali, que quando Paulo prega, esse público fica assim, olhando para Paulo. Eles não dizem nada, e Paulo prega, e Paulo ensina, e eles estão olhando para Paulo. E parecia até, pelo jeito, frio nessa situação, mas depois Paulo descobriu uma coisa que acontecia com esse povo, que ele elogiou demais a ação dessa gente. Porque aqui está escrito assim, ó: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias nas Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Então olha que interessante. O que esse cidadão faz? Eles ficam ouvindo Paulo. Quando Paulo sai, segundo que Paulo descobre que está aqui, que eles vão examinar para ver se aquilo que Paulo está falando tem fundamento ou não. Olha que maravilha, gente. Por isso que a base do cristianismo nosso é a palavra do Senhor. Então, porque aqui é o ensinamento do rei. Se está escrito, tem que ser verdade. Se a palavra fala que cura, tem que curar. Se a palavra diz que liberta, tem que libertar. Se a palavra diz que tem que haver milagre, tem que ter. Então, gente, é disso que eu quero falar com vocês. Vamos caminhar junto aqui sobre esse ensinamento acerca do reino de Deus. Vivemos no Brasil, um país democrático, somos brasileiros de nacionalidade, mas somos cidadãos dos céus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Rei do Rei, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Então aqui nós estamos debaixo de majestade. Nós, quando se trata do reino de Deus, o reino espiritual do Senhor, nós estamos debaixo de majestade. Entendeu? Então, glória a Deus pela sua vida.
E louvado seja o nome de Jesus por isso.